Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois de jejuar 40 dias com suas 40 noites, Jesus teve fome. Toda a vida de Nosso Senhor é para nós, em certo sentido, um mistério. É a vida de Deus feito homem, do Verbo encarnado que veio nos salvar, o nosso Redentor. Um mistério e luz. Ao mesmo tempo, tudo o que ocorre na vida de Cristo, de alguma maneira, se relaciona com a nossa vida, lança luz sobre a nossa vida. E agora estamos começando esse tempo da Quaresma, que até no nome faz referência aos 40 dias que passa Nosso Senhor no deserto, preparando a sua vida pública, jejuando, fazendo penitência, tendo essa vida dura, que vai ser um pouco como a base, a preparação, essa ruptura entre a sua vida oculta, de trabalho oculto em Nazaré, a sua infância, e agora a vida pública, que ele vai se encaminhar mais diretamente para o grande mistério da cruz e da nossa redenção. Ainda que de alguma maneira a gente poderia pensar que toda a vida de Nosso Senhor é um vir ao deserto. Este mundo, de alguma maneira, é o deserto, em oposição ao jardim do Éden, a vida que Deus pensou quando Ele criou o homem e a mulher, simbolizada no Gênesis, né, como um jardim do Éden, tudo com frutos e o contraste, então, pelo pecado, o pecado cria o deserto da realidade, com os seus dramas, com as suas carências, com as suas desordens, com as coisas que não se encaixam bem. Eu não termino de estar confortável, à vontade. O jardim é aquilo que é ergonômico, né? Aquilo que é feito, adequado para ser tudo bonitinho, o tamanho ideal ali para eu poder caminhar, a sombra que eu preciso, tudo que eu preciso está ali organizado. Esse é o jardim. O deserto não tem nada que eu preciso. É um ambiente hostil à vida humana, de alguma maneira, né? E a toda a vida. E toda a vida de Nosso Senhor é isso, Deus que vem ao deserto deste mundo para nos levar de volta ao paraíso da vida. Nos mostra que aquela vontade de agarrar ao prazer, o poder, a glória, a vida em geral, né, plena, que trouxe o pecado, trouxe o deserto. A cura dessas consequências, de uma maneira, é abraçar as próprias consequências nefastas do pecado, sobretudo a dor e a morte. Este é o caminho, de alguma maneira, para refazer o caminho de volta para o paraíso, para retomar a vida bela e reta que Deus quis para os seus filhos. O caminho é o deserto, o caminho é o sacrifício, de alguma maneira. E este é o nosso tema dessa nossa meditação de início de Quaresma, de quarta-feira de cinzas, a mortificação. A mortificação. Nesse sentido de fazer sacrifícios, como Jesus mesmo nos mostra nesses 40 dias, sacrifícios não necessários, ele não precisava, ninguém lhe obrigou, ele quis ir para o deserto, né? Então isso é mortificação, como fala São Paulo, vem de São Paulo essa palavra, né? Mortifico o meu corpo, dou morte ao meu corpo, à minha carne, para que o espírito viva. E nós precisamos fazer isso de uma maneira muito especial. Esse é o tempo para fazer isso de uma maneira muito especial, enfim, todo o ano, toda a vida. Mas a Quaresma é o tempo mais penitencial, mais forte do ano para isso. Já há alguns meses gravei uma meditação sobre a mortificação, explicando, acho que era sobre esse conjunto de práticas da vida de piedade. Foi uma meditação sobre esse assunto, sobre a mortificação, me parece mais apologética. Como é um tema assim um pouco polêmico, então aquela meditação é uma defesa da importância de várias maneiras de entender qual que é a utilidade, por que isso é uma coisa boa. Não está ultrapassado, foi uma coisa da Idade Média e hoje em dia foi superada. Não, é uma coisa
central da vida cristã. Então, se alguém que está mais, que quiser entender um pouco melhor, mas será que isso é bom mesmo? Talvez possa ir a essa meditação anterior. Esta agora, até para não ser repetitivos, eu vou considerar um pouco mais que, olha, já é uma coisa mais aceita, digamos assim, né? Um ponto de vista já mais católico, digamos assim, olha, é uma coisa boa. Claro, eu vou falar um pouquinho sobre uma parte motivacional e depois tentar chegar em questões mais práticas, mas não vai ser tão apologética que nem aquela primeira. E para isso vamos seguir 3 pontos de caminho, 3 ideias a partir de 3 pontos desse livro Caminho, de São José Maria Escrivá. Primeiro ponto diz assim: ao corpo é preciso dar-lhe um pouco menos que o necessário, senão atraiçoa. Interessante, né? Dá um pouco menos que o necessário, senão o corpo acaba por te atraiçoar. Hoje em dia a gente tem uma sensibilidade muito positiva de entender as necessidades do homem, seja de que tipo for, física. Então, olha, aqui precisa, né, de carboidrato, de essas proteínas, de vitamina D pela humanidade, vitamina C para fazer isso, para fazer aquilo, tantas horas de sono, exercícios, seja as necessidades físicas, sejam as emocionais, né, sociais, né, precisa de amigo, precisa se receber carinho das pessoas, ser aprovado. E agora também, ao mesmo tempo, não é difícil de entender, de observar, que tendo essas necessidades, nem sempre a gente é muito bom instintivamente de identificar essas necessidades. Um caso muito prático, isso é a própria comida, não é verdade? A comida é algo muito importante que a gente precisa, não a gente morre. Mas, ao mesmo tempo, facilmente a gente come coisas que a gente não precisaria comer, que acabam nos fazendo mal. A comida, que é algo muito bom, muito importante, pode ser uma coisa que pode me provocar muitas doenças e obesidade, e traz uma série de problemas graves. Então, é uma necessidade do meu corpo? Mas eu me inclino, o meu corpo, a minha percepção da relação com a realidade, com o alimento, que é uma coisa que dá prazer justamente porque é boa, mas pode acabar estabelecendo uma relação que não é boa, que é desordenada. E para isso, para que eu realmente consiga assim satisfazer legitimamente as minhas autênticas necessidades, muitas vezes vai ser necessária uma certa dose de violência contra mim mesmo, que é o que está se referindo aqui São José Maria nesse ponto, né? É preciso uma certa violência contra nós mesmos. E se isso fica claro, por exemplo, na hora de fazer uma dieta, ou sei lá, né, reeducar a minha alimentação, se isso vale para o aspecto corporal e físico, quanto mais para a vida espiritual. Quanto mais Nosso Senhor, que nos diz no Evangelho, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Para seguir Jesus, para ser cristão, eu tenho que estar disposto a negar-me. Interessante, né? Negar-me a mim mesmo. Eu quero, mas eu não vou fazer isso. Eu gostaria de dar essa resposta para essa pessoa, eu gostaria de ter mais esse prazer de dizer isso, de comer aquilo, mas não me convém, não quero. Mas eu quero, mas não quero. Quero, mas não quero. Uma parte de mim quer, mas a parte mais profunda, uma vontade mais profunda sabe que eu não me convém. E então eu vou seguir esse impulso mais profundo, mais racional, mais espiritual, mais em concórdia com a visão de fé da vida, e vou me negar. Mas eu gostaria de pegar esse pedaço de bolo aqui, sei lá, né? Mas não vou pegar. Vou oferecer isso para Deus, né? Ou se não me convém. Ao corpo é preciso dar um pouco menos do que ele pede, senão atraiçoa, né? Santo Antônio Maria Claret diz, compara o corpo como um potro chucro, que facilmente se descontrola, de modo que se por pouco se solte as rédeas, não só exigirá o justo e o que racionalmente devemos conceder-lhe como necessário, mas nos arrastará para a paixão desordenada. Por isso, inclusive, São José Maria fala aqui, né, dar um pouco menos que o necessário. A gente tem uma tendência desordenada ao excesso, não é verdade? Do cômodo, do prazeroso, da saciedade, que acaba sendo algo que vai me impedir de chegar realmente no verdadeiro conforto, porque eu vou comer demais, porque eu vou me exercitar de menos, porque eu vou estudar de menos, porque eu vou trabalhar de menos, porque eu vou... Então, o caminho para achar a medida justa, eu preciso forçar um pouquinho para o outro lado.
Se eu estou ali comendo e, mas ainda, né, consigo comer mais, olha, demora um tempo até os sensores assim, né, do estômago chegar o sentido de saciedade não é algo tão automático. Então, se eu vou parar de comer só quando eu já realmente não tô, já o corpo está me gritando que não aguenta mais, bem, significa que eu já passei, né, na medida. Eu tinha que parar um pouquinho antes, um pouco menos do que aquilo que me parece necessário. Né? Senão se instala a desordem, senão eu perco o controle. Estar vigilantes, ser mortificados. Que bonito ver pessoas assim que aprenderam a enfrentar aquilo que é doloroso, a vencer o medo ao sofrimento. Não será que a gente deveria crescer um pouco mais nisso? Não será que a Quaresma pode ser uma boa ocasião para que cresçamos nisso? Um outro ponto de caminho diz, de maneira assim também forte, né? Não sejas frouxo, mole. Já é tempo de repelires essa estranha compaixão que sentes por ti mesmo. As pessoas valiosas, elas têm isso, em algum âmbito na vida pelo menos, elas repeliram de uma maneira patente essa moleza, essa estranha compaixão que toda pessoa sente por si mesma. Ficou mais ou menos famoso no Brasil, né, esse exemplo do técnico do Bernardinho, do vôlei, que era um homem assim bastante exigente, né? E o time ganhava lá uma partida super importante, mas no dia seguinte, 5 da manhã, sei lá, super cedo, ele queria o pessoal ali treinando porque tinha outro jogo, não tinha muito espaço assim para soltar as rédeas, vamos comemorar e relaxar um pouco para depois... Não. Manter um saudável estado de tensão, uma boa tensão, porque ele queria atletas ali com tônus muscular, né? Assim, com dispostos para tomar uma guerra, não pode relaxar, não é o momento ainda. E a gente precisa, para o crescimento humano e espiritual, estar saindo da zona de conforto, que a gente tende a ela. E é preciso vencer, precisa estar rompendo os limites. Estar fazendo uma certa violência. Né? Nosso Senhor diz, o reino do céu sofre violência, são os violentos que o arrebatam. Para arrebatar o reino do céu, é isso, é um arrebatar, é um agarrar, é me dar esse negócio aqui, né? Eu vou, né, como frase famosa daquele conto de Guimarães Rosa, A Hora Vez de Augusto Madraga, um conto sensacional. Eu vou para o céu, nem que seja na base da pancada, né? Mais ou menos fala assim. Eu vou, né? Não interessa. E aí, olha, em geral vai ser, sabe? Em geral vai precisar um pouquinho de pancada, né? Vai ser necessário. Se a gente vai muito pela suavidade, muito fugindo do que custa, a gente vai acabar até sofrendo mais humanamente. E vamos ser isso, pessoas que passam pela vida se lamentando, quem sabe, né? Reclamando, se lamuriando. Aquela frase de Caminhão, a vida é dura para quem é mole. É verdade, né? A vida não é fácil para ninguém, né? Só que para os moles aquilo pesa e aí termina a vida amargurados, azedados. E os fortes se enfrentam aos desafios da vida como um atleta, né? Para isso precisaram vencer-se, pisar em cima dessa estranha compaixão que sentimos por nós mesmos. Estou achando muito interessante a biografia do Padre Pio, impressionante, né? Pio de Petrautina, e uma citação lá que uma hora aparece dele, me chamou a atenção, a importância que ele dava para a penitência. Ele que era um homem muito alegre, né? Muito interessante ver, porque ele, lá no convento lá de San Giovanni Rotondo, ele era a alegria da casa, estava sempre brincando com todo mundo. Uma hora achei engraçado, perguntaram, ele ficou 2 anos assim proibido de celebrar missa pública, de atender confissões, só celebrava missa privadamente, foi muito perseguido. E aí uma pessoa perguntou, e aí Padre Pio, o que você está fazendo então? Você não pode mais atender confissão? Ele fala, eu rezo, né, o breviário, celebro a minha missa e o resto do tempo eu me dedico a irritar os meus irmãos. Irritar os teus irmãos? Lembra daquelas piadinhas que eu sempre ficava contando? Pois é. Continuou contando, só que acho que agora elas pioraram um pouco. Ele falou assim com grande senso de humor, né? Então a dedicação dele é ficar irritando. E de fato brincava muito com as pessoas. Era um homem muito alegre e muito normal, assim, né? Ainda que os milagres dele não são nada normais, é impressionante. Mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa muito mortificada. Não é à toa que levava os estigmas, né? Porque se uniu muito a Cristo na cruz. E recomendava isso, ele dizia uma hora.
Todos os males que ferem a sua alma têm origem no fracasso por praticar a devida mortificação da carne. Seja pela ignorância, seja pela falta de vontade, se você deseja atingir a santidade, deve dominar a sua carne e crucificá-la, pois aí está a fonte de todo o mal. Impressionante a centralidade que ele coloca aqui, a mortificação. Todo o mal vem de não ter te mortificado como tu deveria, não ter sabido dizer não, negado-te a ti mesmo, como Jesus nos diz. Né? Então, essa é a primeira ideia, né? Essa boa dose de uma boa violência para enfrentar, digamos, o perigo das coisas boas. As coisas, o prazer é bom, só que ele tem um perigo, eu tenho que saber me mortificar nas coisas boas. Depois, um outro ponto de caminho diz assim, passamos para a nossa segunda ideia. Não digas, essa pessoa me aborrece. Pensa, essa pessoa me santifica. Antes, falamos do perigo de uma atitude interna ruim, desordenada diante do prazer, de coisas gratas, boas. Esse ponto já nos desloca a atenção, não para o perigo, mas para a oportunidade de aproveitar interiormente algo externo que à primeira vista parece ruim. Uma pessoa que aborrece, poxa, que chato, né? Que droga. Não diga, essa pessoa me aborrece. Me santifica. Olha, isso aqui é uma coisa boa. Procure encarar de uma maneira sobrenatural e tu verás como aquilo se esconde ali um tesouro, um bem. É a lógica, é a subversão, né? O Evangelho subverte os valores. As coisas que eram boas, olha, mas tem que tomar cuidado, porque senão são ruins, né? E não ser excesso. E as coisas que pareciam ruins, olha, podem ser muito boas. O Evangelho está cheio dessa lógica que, enfim, parece não ser lógica, mas, no entanto, é uma lógica muito profunda. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim do Evangelho vai salvá-la. Querer salvar a vida no prazer, eu acabo perdendo o próprio prazer, né? Acaba a minha vida sendo até fisicamente, em termos materiais, ruim, né? Agora, pelo contrário, se eu estou disposto a perder por amor, pelas coisas maiores, aí sim eu vou ter não só o prazer mesmo físico, mas o sentido e a alegria, né? Essa é a inversão de lógica que a gente encontra no Evangelho e que é preciso não só, sei lá, estar de acordo intelectualmente, mas incorporar na nossa vida, nas nossas decisões. Não digas, essa pessoa me aborrece, pensa, essa pessoa me santifica. De um lado tem a reação mais imediata, materialista, instintiva, como um animal diante de um estímulo, bem, alguém que está ali me criticando, que está me privando de uma coisa. E eu vou pensar, bem, ruim, essa pessoa me aborrece. Mas São José Maria que nos convida a ter uma atitude mais profunda. Essa reflexão baseada já na visão sobrenatural. Pensa, essa pessoa me santifica. E é isso, né? A fé diante de circunstâncias muito ruins da cruz, na verdade, de Nosso Senhor, que é aquilo que poderia parecer, poxa, que ruim isso. Mas os santos olham para aquilo e falam, não, é bom, né? Obrigado, Senhor. Obrigado. Meu pai gosta e eu também, dessas músicas, desse gênero de música negro spiritual, dos negros norte-americanos evangélicos, ainda nesse processo de luta contra a escravidão, pelos direitos civis, né? E são músicas assim, cristãs, né? E muito simples, mas bem profundas. E uma delas fala disso, né? A flecha que o demônio atirou contra mim rompeu com os meus grilhões. Interessante, né? O inimigo tentou me acertar, mas o próprio tiro que ele deu foi o que me libertou. A dor é isso, assim, né? Uma coisa que era para me atingir, que era para me derrubar, mas eu uso aquilo para me fortalecer. Eu uso aquilo para crescer. São Paulo explica isso aos Romanos. A tribulação gera a constância. A constância leva à virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. Uma coisa ruim, a tribulação, mas olha, isso aqui vai chegar, se tu vai dando os passos, vai. Isso aqui pode ser uma grande ocasião de crescimento espiritual, de um autêntico crescimento espiritual. Como a árvore que cresceu no topo da montanha, na intempérie, nas dificuldades, é muito diferente de uma planta de estufa, que é muito frágil, né? As dificuldades fizeram com que aquela árvore fosse forte. E assim, não sei, né? Eu já contei uma vez, numa casa de retiros, que a gente fazia algum convívio lá em Abruzzi, no interior da Itália, e tinha ali umas subidas, né, no meio de umas montanhas,
E os ciclistas, ele adoravam, beleza, um porto de montanha, ele pegava a bicicleta e eu achava aquilo, nossa, que loucura, né? Subir isso aqui de bicicleta louco, né? Porque era uma subida íngreme, né? Mas os ciclistas achavam aquilo um desafio sensacional, eles ficavam, não podiam esperar para treinar além naquelas subidas. Enfim, estavam preparados para aquilo, eu não. Por isso aquilo era um sofrimento para mim, para eles era uma espécie de prazer, né? E é um pouco assim, sabe? Tem a ver com o tamanho dos meus músculos, né? No caso, o treino físico. E diante da vida isso acontece. Imagina um peixinho que se deparasse com um atum. Um atum é um peixe grande, na média tem 90 centímetros. Alguns podem passar de vários metros, ficar bem grandes. E eles comem outros peixes, né? Os menores. Então o peixinho vê um atum gigante ali de mais de 1 metro, fica desesperado. Agora imagina que quem vê aquele atum é um tubarão branco, um tubarão gigante. Ele vai ficar feliz, né? Quanto maior o atum, melhor, né? Até porque atum, cá entre nós, é uma carne gostosa, né? De um peixe gostoso. Tudo tem a ver com o tamanho do nosso coração. O quanto as coisas me afetam, né? A subida, a descida, um momento difícil, um desafio profissional, físico ou intelectual. O quanto aquilo para mim é algo, um prazer legal, né? Esse desafio aqui é um esporte ou um joguinho ali que está me exigindo, ou quanto é algo que vai me derrubar, diante do qual eu... Tudo tem a ver com o tamanho do meu coração para enfrentar, né? Aquelas versos tão famosos de Drummond de Andrade, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria apenas uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto, mais vasto é o meu coração. Interessante, né? Enfim, tem a sua graça ali, sua gracinha, digamos assim, mas depois tem essa coisa, né? O mundo é vasto, meu coração é maior. É maior, pode vir que eu estou preparado aqui, né? Interessante, né? Qual o tamanho do meu coração? A mortificação aumenta o meu coração. Faz com que eu seja aquela pessoa provada pela vida. Não sei, né? Um pai de família ter um bando de filhos e dificuldades de todo tipo, de saúde financeira, e aquela avó que, né, suou ali para levar aquela família para frente. E aquelas pessoas são pessoas assim, que têm uma beleza, né? Que têm uma grandeza, que têm bondade em geral, né? Porque tem um coração grande. Porque foram feitas fortes, não fugiram do desafio. A vida lhes fez fortes e por isso são capazes de verdade de amar, com um coração grande. Não é qualquer coisinha está reclamando e qualquer coisinha que o outro lá que faz, não, ela não gosta, já se retrai, entra no seu egoísminho, né, e fica ali no seu mundinho. Não, ela foi expandindo, né, foi abraçando o desafio e foi enfrentando cada vez coisas maiores. E isso transformou aquela pessoa. Como é típico, né? Livros que a gente gosta, histórias que a gente gosta, muitas vezes começa com isso, com um órfão, com uma pessoa pobre, ali, uma pessoa que tem bastante dificuldade e que ela então vai enfrentar aquilo, ela carrega aquela história atrás dela. E todos os santos são, o Padre Pio foi assim, recentemente também a biografia de São Patrício, foi escravo, né? São Patrício foi escravo e na própria Irlanda, ele era da Inglaterra, foi feito, ou da Escócia, foi feito escravo e vários anos passou na Irlanda, conseguiu fugir e depois voltou para lá como missionário, mas foi como curtido no cadinho da dor, né, na experiência da escravidão, e aquilo lhe deu a fortaleza que ele precisava depois para enfrentar, né, aqueles pagãos terríveis, aqueles druidas que havia lá na Irlanda, que eram assassinos, né, de crianças inclusive. Mas ele foi forjado, né? Foi forjado como instrumento de Deus, forjado na dor, forjado numa vida, anos de vida difícil, né? De alguma maneira, esse caminho, né, do exercício, que eu não sou capaz de subir aqui essa lomba, essa subida aqui, mas eu vou subir uma menor, e depois uma outra um pouquinho maior, e daqui a pouco eu estou subindo. A mortificação é isso, né? Eu me proponho uma meta aqui que, olha, isso aqui eu não sou capaz de fazer, mas isso aqui eu sou. E na medida que eu faço aquilo que eu sou capaz, por mais que custe, tem que custar um pouco, senão não serve para nada também, mas eu me torno mais capaz, o meu coração se alarga, eu me torno maior, eu me torno mais forte. E assim a vida deixa de ser algo que me oprime, o mundo, né? Não, vai acontecer tal coisa, pode ser que aconteça isso. Bem, eu sou forte, eu estou livre, né? Porque eu sou forte. E eu enfrento o desafio, não tenho mais essa
autocompaixão que me prende. E a própria dor e a própria morte eu sou capaz de abraçar por amor a Deus, por identificação com Cristo. A fé, fortes em fide, é o que termina de nos fazer fortes. Já ultrapassa os limites que a gente poderia chegar nesse raciocínio meramente humanamente, de exercitar os próprios músculos ou cuidar da alimentação, e vai mais além, isso leva mais além, né? Porque a fé é bem, esse próprio corpo eu sou capaz de sacrificar, essa própria vida material, porque me aguarda uma vida maior. E essas são as pessoas mais fortes que tem, né? No fundo, os mártires, e as mais felizes já nessa vida. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum, diz São Paulo aos Romanos. Para aqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Tudo serve de... Quando um fogo está forte, quando está fraco, tu joga uma coisinha ali, abafa, apagou o fogo. Agora, quando ele está na temperatura, qualquer coisa que tu joga ali vai queimar, vai alimentar o fogo. Não vai apagar assim tão fácil, né? Porque é um fogo violento. É isso, né? O amor a Deus vai pegando na alma, nos faz fortes, nos faz, né? Mais vasto é o meu coração. Tudo vai se atingindo uma grande liberdade espiritual, não mais o sobe e desce da roda da fortuna, que falava, né, os antigos, os romanos, os gregos, né? Um dia tu está lá em cima, outro dia está lá embaixo, assim, a vida é meio absurda, é meio maluca. Não tem mais essa não, porque tudo coopera para o bem daqueles que, mesmo que me matem, mesmo que me tirem tudo. Os santos são assim, não é verdade? Abraçavam todas as maiores provações. Claro, sofriam, mas aquilo lhes servia, não lhes afastava de Deus. Interessante, né? Ontem no Padre Pio, quando morreu o pai dele, e ele passou uma semana super triste. Ele era um homem muito assim, é bem italiano, não, ele é bem engraçado. Mas os italianos são muito assim, família, né? Muito afetos, né? Afetuosos. Ele passou uma semana sem atender confissão, porque ele estava abaladíssimo, né? Uma semana. E aí depois voltou, beleza, né? Mas ele era um homem assim, muito coração. Por que eu falei isso? Não lembro agora. Ah, sim, né? O sobe e desce da vida, os altos... Bem, a vida tem os seus altos e baixos, e bem, mesmo uma pessoa, né, um santo como o Padre Pio também, é lógico. Mas aquilo não era o que lhe abalava profundamente, lhe azedava a visão do mundo, não. Sofria, mas oferecia para Deus, aí numa hora ficou revoltado com a vida, com Deus, não diminui. Não. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É como um circuito que pega a corrente alternada, que é isso, é a vida, né? A roda da fortuna, altos e baixos, e transforma aquilo em corrente contínua. Não, agora tudo coopera para o bem. O caminho da mortificação faz isso, faz essa mágica. Que bom, né? Que a gente queira seguir isso. Não pense, essa pessoa me aborrece, pensa, essa pessoa me santifica, isso aqui é bom. Pode ser bom, se eu me faço com Deus, com Cristo, maior do que esse problema, e abraço e aceito, e isso aqui é bom, e vamos lá, né? Mortificar-se. Mas para já ir terminando, um último ponto de caminho. Quantos se deixariam cravar numa cruz perante o olhar atônito de milhares de espectadores e não sabem sofrer cristamente as alfinetadas de cada dia? Pensem então no que será mais heróico. Interessante, né? O contraste. O sonho, muitos sonhariam, fazer um sacrifício. Falou do martírio, a gente lê a história dos mártires. Se eu fosse, né, tivesse lá nos Romanos, se eu fosse que nem o Padre Pio, se eu tivesse uma circunstância assim, eu daria minha vida por Cristo, daria minha vida pela minha esposa, daria pelos meus filhos, pelos meus pais, sei lá, né? Eu sinto assim capaz de grandes sacrifícios. Ok, ótimo, e é bom, isso não é ruim. No entanto, olha, será que essa é uma coisa meio quimérica que tu estás aí e depois estás descuidando esse sacrifício, pensando em sacrifícios que não estão diante de ti, que quem sabe nunca estarão, tu descuidas os sacrifícios que sim a vida te pede, que sim Deus espera de ti. Diz aqui, né, não sabem sofrer cristamente as alfinetadas de cada dia. Isso é o mais heróico, né? As alfinetadas, um probleminha ali, uma coisinha chata, o defeito que tem o meu marido, que toda vez ele acorda, ele é ruim. Ok, mas olha, é um negocinho, né? Não consegue, sei lá, passar por alto isso. Ok, que se pode melhorar, vamos melhorar. Se a minha esposa tem, se a minha filha, se ótimo, se essa questão profissional, ótimo. Mas tem que saber sofrer um pouquinho, não é verdade? Sem ficar reclamando de tudo. Às vezes vem algum guri, né, mais empolgado, algum seminarista meio típico, como é que eu compro uma disciplina, um cilício, porque eu quero fazer
mortificação, né? Que nem, sei lá, né? O Papa João Paulo II, que usava disciplinas. Eu quero usar o silício, que nem Santa Teresa, eu quero... tudo bem. Mas olha, quem sabe a gente deixa isso aqui um pouquinho para frente. Como é que está o teu estudo? Como é que estão as tuas gavetas? Como é a ordem no teu armário? O acordar na hora? Pois é, né? Então, é típico, sabe, essa desordem de focar em coisas meio, sei lá, chamativas ou grandiosas, ou num futuro, se eu, né, se eu tivesse já casado, ou se eu tivesse em tal posição profissional, se eu... Mas como eu não estou, mas bem, então aquilo já me deixa tranquilo e... Não, olha, não fuja do presente, não fuja da tua realidade mais imediata e concreta, que é onde tu vai poder encontrar Deus. Se não encontrar Deus, aí não vai encontrar em outros lugares. Né? É a chamada mística do Oxalá, São José Maria falava numa homilia. Portanto, deixe-se de sonhos, de falsos idealismos, de fantasias, disso que costumo chamar a mística do Oxalá. Oxalá não me tivesse casado, oxalá não tivesse essa profissão, oxalá tivesse mais saúde, oxalá fosse jovem, oxalá fosse velho. Deixem e atenham-se, pelo contrário, sobriamente, à realidade mais material e imediata, que é onde está o Senhor. E aí, olha, não vai encontrar Deus na Lua, quando eu for para a Lua, em Marte. Não, está aqui, nessa gaveta, nessa planilha do Excel que eu tenho aqui fazendo isso aqui, nessa coisinha chata, tem nesses lençóis aqui que eu tenho que arrumar da minha cama. Aí está o Senhor, aí Ele está me esperando. Não numa vida de aventura que, quem sabe, se um dia vai chegar perto da realidade, né? Hoje, aqui, agora, esse ambiente, essa família, esses amigos. É aí onde Deus espera que a gente se mortifique. Um outro ponto de caminho, faz uma listinha que pode nos servir de... Essa frase feliz, a piada que não te escapou da boca, tipo comentário que eu ia fazer, que ia deixar o outro meio chateado, né? E eu soube não fazer aquele comentário, por respeito, por não azedar o ambiente, para não pegar no pé de uma maneira que não seria muito saudável. O sorriso amável para quem te incomoda, vai fazendo uma lista de mortificações assim, né? Bem pé no chão, né? Amar, responder, aquela... sorrir, em vez de fazer uma cara de... não, fala mais, né? Sei lá, às vezes o avô que está com Alzheimer, ele fica repetindo a mesma coisa. Foi bonito, eu visitei um casal, ela estava com Alzheimer, e contava sempre a mesma história, e o marido do lado lá escutava no mesmo almoço já, era a terceira vez que ela contava, né? Eu estava ali almoçando com ele. Que interessante, né? Me edificou ver, né, a paciência. Imagina, eu fiquei só um almoço, ele convive dia atrás dia, né? E por amor, bem, sorri com aquilo, né? Não fica ali, não, já ouvi, não. Ok, né? O sorriso amável para quem te incomoda, aquele silêncio ante a acusação injusta, a tua conversa afável com os maçantes e inoportunos, o não dar importância a cada dia a um pormenor ou outro, aborrecido, impertinente das pessoas que convivem contigo. Essas coisas, sabe? Coisas simples. E bem, ok, a quaresma também a gente pode, além de só assim receber de forma positiva os sacrifícios passivos, as mortificações passivas, aquilo que as circunstâncias da vida me pedem, também podemos sim, e devemos, me parece, propor-nos ativamente pequenas obras de penitência. O ideal é a gente combinar isso com um diretor espiritual. Mas, enfim, há coisas que a igreja mesma nos propõe, como a abstinência de carne às sextas-feiras, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, a abstinência de carne e jejum. E, então, é um tempo, e propõe a quaresma inteira como um tempo penitencial de buscar coisas que ativamente a gente possa fazer, e aí cada um pode, na comida eu vou abrir mão do chocolate, do refrigerante, o do doce eu vou comer só no domingo, eu vou nas redes sociais, excelente, né? Fazer penitência nas redes sociais, a gente gasta um tempo ali, eu vou desinstalar esse aplicativo do celular, eu vou ordem nas coisas materiais, ou no tempo, enfim, é vasto, na verdade, o campo de opções que nós temos para, mas coisas pequenas assim, né? E constantes. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz cada dia e siga-me, diz o Senhor, né? Cada dia, não é? Se fosse a cruz, assim como Jesus tomou uma vez só, né? Morreu na cruz, a gente não morre várias vezes, né? Mas essa cruz que Jesus está falando é cada dia. Todo dia eu tenho que tomar essa cruz. Ou seja, são coisas pequenas que eu renovo, que eu tenho que perseverar. Aí está o verdadeiro heroísmo cristão.
não em coisas grandiosas, chamativas, mas na constância. Os santos fizeram santos, ok, se morreram mártires e tiveram momentos assim grandiosos de sacrifício, mas foram santos não tanto, me parece, por esses momentos, quanto pelo antes desses momentos, né? E às vezes o depois, pela perseverança. Eu vou lá, não estou afim de rezar, mas eu vou rezar. Eu não estou afim de ir para o trabalho, mas eu vou. Eu não estava afim de tratar bem essa pessoa aqui do ônibus, mas eu vou ser simpático aqui, que ela não tem culpa se eu levei uma bronca do chefe hoje, eu vou elogiar coisa aqui, essa comida, eu vou procurar ser simpático com essa pessoa. Cada dia, né? Aí está o heroísmo que Deus espera de nós. É assim que Nossa Senhora, né, foi mártir sem morrer, diz a liturgia da festa de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora aos pés da cruz. Não morreu na cruz, mas foi mártir igual, por abraçar aquele sacrifício que Deus lhe pedia. Ela teve uma vida muito simples, mas transbordante de amor. Na cruz, mas também antes e depois da cruz, na vida oculta de Nazaré, em Belém, no Egito. Então, olhemos para ela pedindo que nos ajude e nos conduza por essa quaresma e nos faça enxergar cada dia melhor as grandes riquezas de amor a Deus que se escondem de trás de tantas pequenas renúncias diárias. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.